Senhor Deus, queremos pedir a Tua orientação, a Tua graça nas nossas mentes e nos nossos corações, ao ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Poucas são as pessoas que já viram uma outra pessoa morrer. Poucos são aqueles que estavam presentes naquele último suspiro da pessoa. Poucos são aqueles que estavam naquele exato momento em que alguém saiu dessa vida para o céu ou para o inferno. Eu, por exemplo, só vi uma vez, por acaso. Estava indo jogar bola, era 6 horas da manhã, quando eu era jovem, fazia isso. E no caminho ali na BR tinha acabado de acontecer um acidente. O motoqueiro bateu de frente com o carro, voou a distância. Tinha alguns carros parando assim, eu também parei. Quando eu cheguei ali, aquele rapaz estava sem capacete, um pedaço do cérebro assim aberto. Eu vi quando ele estava sugando o ar, puxando. E umas 10 ou 15 pessoas, eu era uma delas, que estávamos ali em volta. Nós vimos quando ele deu o último suspiro e morreu. E aí, então, uns 5 minutos depois, o bombeiro chegou, só para confirmar que realmente ele já tinha falecido. Certa pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que é possível uma pessoa ficar 20 anos sem entrar em contato com a morte em sua família ou num círculo imediato. Como assim? Ela pode ouvir nos jornais, pode ver na TV, mas a notícia da morte não vai afetar essa pessoa em nada. Por exemplo, antes de começar o culto, Davi ali me mostrou a foto no celular desse rapaz que foi assassinado em Campos ontem ou antes de ontem. E aí ele falou assim para mim: a cena é forte. Eu olhei, não me afetou em nada. É disso que trata essa pesquisa. Quando nós ouvimos nos jornais, vemos uma foto ou ouvimos na TV, essas notícias não nos afetam mais em nada. Então é possível que uma pessoa fique até 2 décadas sem entrar em contato direto com a morte de alguém íntimo. Atualmente, quando a morte chega, na maior parte das vezes, os médicos e enfermeiros são os únicos presentes quando o suspiro final deixa o corpo de uma pessoa. Nas últimas gerações, a morte ela se moveu do lar para os hospitais. Ninguém mais morre em casa, são pouquíssimos aqueles que morrem em casa. A família foi substituída por médicos e enfermeiros. Um pai agonizante, que recebia todo o carinho e todo o cuidado, agora é simplesmente mais um paciente terminal nos vários leitos que tem no hospital. Quando uma pessoa está passando muito mal num quarto de hospital, que
que acontece com os familiares que estão ali por perto? Eles são colocados para fora. Por dois motivos. Primeiro, para que o atendimento àquela pessoa possa ser mais qualificado, possa ser um atendimento melhor. Porque se os familiares ficarem ali, eles podem atrapalhar. Mas também pelo fato de que existe uma certa política no hospital para que os familiares não vejam o seu ente querido morrendo. Para evitar o choque de visualizar a pessoa que se ama morrendo. Essa atitude é bastante razoável, mas gera alguns problemas. Por exemplo, a pessoa que está lá agonizando e morrendo, ela enfrenta a morte sozinha. Se ela estivesse em casa, estaria ao lado de familiares, estaria ao lado de amigos. Então a solidão da morte torna-se ainda mais intensa dentro de um hospital. Um dos momentos mais complicados da vida da pessoa, talvez o mais complicado de todos, ela está sozinha. Não tem os amigos, não tem os familiares, não tem o consolo daqueles que ao longo de toda a sua vida compartilharam os momentos bons e ruins com ela. Então a nossa sociedade aprovou e consentiu em banir a morte do lar para o hospital. E não apenas porque ali no hospital existe um tratamento mais eficiente, mas também e talvez principalmente porque nós não queremos nos deparar com a morte. Tudo isso nos leva a pensar ou a refletir como que nós devemos agir no exato momento da morte de alguém que amamos. O que a gente faz? Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos 5, a partir do verso 21. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos 12 chefes da sinagoga, chamado Jairo. E logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Pula o verso 24, porque entra numa outra história, vai lá para o verso 35. Ele ainda falava quando chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E todos começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que o haviam acompanhado,
e entrou onde a menina estava. Tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer a menina. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que os mensageiros da morte, eles não foram muito diplomáticos. Eles chegaram na lata e disseram assim: ó, tua filha morreu. Há uma corrente da psicologia que defende isso. Quando você for dar notícia, seja seco e direto. Não seja como aquele que foi dar notícia da morte do outro e disse: ah, o gato subiu no telhado. Essa é essa história, né? Vai direto ao assunto. E eles disseram: olha, tua filha já morreu. Eu penso que este seja um dos piores momentos na vida de um ser humano. Aqueles segundos e minutos que se sucedem à trágica notícia. Aquela meia hora, aquelas 2 horas iniciais, logo depois de você ter ouvido a notícia: olha, seu pai morreu. Sua esposa morreu. Seu filho morreu. Receber uma notícia como essa, gente, não deve ser algo fácil. Alguns de vocês aqui já passaram por isso, sabem o que é. Enfrentar o mundo depois de uma notícia como essa não deve ser algo fácil. Como diz um hino que a gente canta aqui, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Aqueles que nunca tiveram a experiência de ver, de sentir a morte de alguém que amam, ainda não enfrentaram a morte de frente. Só quem experimentou ali o corpo rígido, a frieza da pele, a indiferença da morte, sabe o que é isso. Conhecer a morte intelectualmente não é conhecer a morte por inteiro. Essa foi a palavra dos funcionários da sinagoga para aquele pai aflito e cheio de dor. Na hora da tragédia, no momento da notícia, ao longo do velório, diante do luto, qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa palavra àqueles que estão passando por experiências semelhantes? Dizem que num velório a melhor palavra é aquela que a gente engole. Essa talvez tenha sido a única atitude sábia dos amigos de Jó ao irem visitá-lo diante do seu luto e diante da sua dor. Ao verem o quadro, diz a Bíblia que eles ficam 7 dias em silêncio. Então saiba disso. As pessoas que estão de luto, elas desejam estar com outras pessoas, mas sem ter que falar com elas. Quando você encontrar alguém enlutado, quando você for ao velório de uma pessoa que é parente de alguém que é seu achegado,
Diga apenas o seguinte: olha, eu não sei o que dizer, mas eu quero que você saiba que eu sou solidário com o seu sofrimento. Isso basta. Se desejar, não diga nada. Só abrace. Não diga nada. E isso deve ser assim por dois motivos. Primeiro, porque nem as melhores palavras que você venha a dizer àquela pessoa naquele momento vai consolá-la. E segundo, você corre o risco de falar besteira. Se você não sabe o que vai dizer, abrace. Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. Preste atenção nisso. Quando Jairo foi procurar a Jesus, ele sabia que a filhinha dele estava quase morrendo. Por isso, era muito importante que Jesus agisse rápido, que Jesus fosse correndo até a sua casa. Mas o fato é que não deu tempo. E aquilo que Jairo mais temia acabou acontecendo. Lá no verso 35 diz: não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Como conviver com aquilo que nós mais tememos? Como que a gente convive com a dor de perder alguém que a gente ama? Pensa aí, em alguém que lhe é muito valioso. Se essa pessoa morresse, como que você iria conviver com isso? Enquanto não acontece, resta esperança. Enquanto existe alguma possibilidade, a gente busca justificativas, a gente busca argumentos para aliviar a nossa dor. Enquanto está ali ao nosso alcance realizar alguma coisa, a gente corre atrás, a gente busca uma solução. Mas quando acontece aquilo que a gente mais teme, as nossas forças evaporam. Em situações assim, a gente não sabe o que falar. A gente não sabe como agir. O que pensar, o que sentir. Dizem as pessoas que passaram por isso que parece que o chão se abre diante delas. De que a sensação é de que você está sozinho nesse mundo de 7 bilhões de habitantes. Você se sente completamente fora da realidade. Deve ser uma dor, mas uma dor fortíssima. E foi assim que Jairo estava se sentindo quando aqueles homens chegaram para ele e lhe disseram: olha, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Agora preste atenção no detalhe. Olha que coisa impressionante isso aqui. Quando Jairo recebe a notícia, quando Jairo ouve a notícia do falecimento da sua filha, Jairo teve o privilégio que nenhum ser humano no mundo teve, só ele e mais ninguém. Quando Jairo recebe a notícia de que uma pessoa muito amada, a sua filhinha, morreu, Jairo tinha ao seu lado a presença física de Jesus. Irmão, Jairo foi a única pessoa do mundo que na hora da notícia da tragédia estava com Jesus ao seu lado. Que privilégio! Porque é isso que os enlutados mais desejam.
ouvir uma palavra divina para os seus corações numa hora como essa. Quando você recebe a notícia bombástica, que quase leva você ao desmaio, e que seu mundo cai por terra, você não acredita, o que você mais queria era ouvir uma palavra de Deus. E Jairo teve esse privilégio. Na hora, no exato momento da notícia trágica, Jesus estava ali. E você quer saber o que Deus diria a uma pessoa que enfrenta a dor de perder alguém que ama? Só lê a Bíblia. Só lê a história de Jairo. Alguém que você conhece acabou de perder um irmão muito amado. O que Deus tem para dizer para o enlutado? Está aqui. O que Deus diz para as pessoas enlutadas? Olha as palavras de Jesus para Jairo. Jesus vira para Jairo e diz assim: não temas, crê somente. E parece irônica essa palavra de Jesus para Jairo. Como assim? Como assim crer somente? Como ignorar a realidade da morte da minha filha? Crer? Como continuar acreditando se ela já está morta? Como é possível crer contra a esperança? Não temas, crê somente. Como assim? Nesta palavra de Jesus, aquele homem que acabara de receber a notícia da morte da sua filha, nós aprendemos que a única maneira de sermos consolados num momento tão dramático como esse é acreditando que Deus sabe o que está fazendo. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não tenha respostas, devemos confiar e acreditar que Deus sabe o que está fazendo. E aí, com uma calma majestosa, Jesus ele se recusa a ouvir os mensageiros da morte. Ele nem liga para aqueles caras que trouxeram a notícia. Ele se vira para Jairo e diz assim: ó Jairo, olha para mim, para de ficar com medo. Não ouve ele não, olha para mim aqui, ó. Apenas creia. Jesus pôde dizer isso porque, como diz o livro de Apocalipse, ele detém as chaves da morte na sua mão. Mateus 28 diz que toda a autoridade foi concedida a Jesus no céu e na terra. E isso inclui a autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ou seja, o anjo da morte está à disposição de Jesus. Então, quando você receber aquela notícia por telefone, alguém que bate lá na porta da sua casa, sei lá como você vai receber a notícia trágica, o que a gente faz numa hora dessa? Jesus disse: crê. E mais o que? Somente. Eu creio. E mais o que? Somente. Crer em quê? Ótimo. Crer em quê? Crer que para aquelas pessoas que passam desse mundo para o céu, a morte é algo fantástico. A morte é um ganho, a morte é lucro. Para o cristão, a morte é o último de muitos portões que o conduzirão ao lar eterno. Alguém disse que a morte, que parece interpor-se à vida, na verdade, abre uma porta para uma nova vida.
A morte que parece por fim a vida, na verdade, abre uma porta para uma nova vida. Diz a Bíblia que para os convertidos, a morte, olha o que a Bíblia fala da morte para os convertidos: descansar das fadigas, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, uma bem-aventurada partida. Estar com Cristo, disse Paulo, é lucro. Então, gente, quando nós choramos a morte de um cristão, aquilo que eu falei semana passada, nós choramos não por ele, nós choramos por nós que ficamos. As nossas lágrimas não é pela pessoa que partiu, é por mim, por você, por todos nós que ficamos. Seria a maior injustiça trazer essa pessoa do céu para a terra. Quem chegou no céu jamais desejará retornar à terra. Lembra da carta que eu li semana passada do Caio Fábio? Falando do filho que foi embora, ele disse assim: sinto saudades, choro, abraço as memórias, beijo meu filho no meu coração todos os dias, mas não o traria de volta se pudesse. Jamais desejaria a ele tal maldade de tê-lo de volta a esse mundo, uma vez que deste mundo o meu filho está livre para sempre. Então a morte de um cristão significa a libertação do corpo do pecado, significa o início de uma vida cheia de alegria, cheia de felicidade lá no céu. Quando nós começarmos a estudar sobre o céu daqui a alguns meses, vocês vão ver, vocês vão entender melhor isso. Para quem morre com Cristo, viver lá no céu é algo infinitamente melhor do que viver aqui. Então, quando você estiver diante de um cadáver, diante do corpo de alguém que você ama, chore. Nós falamos sobre isso. Falamos nesta série de mensagens sobre a morte, sobre o luto. Respeite o tempo de chorar. Chore, chore, chore muito. Mas chore por você. Chore pelos seus amigos. Não chore por aquele que partiu, porque aquele que partiu para estar com Cristo, ele está infinitamente melhor do que a gente que está aqui. Ali, ao olhar para aquele corpo rígido e frio, lembre-se que ali está apenas o porta-joias. A joia já está com Cristo. Chore por você. Robert Murray McCheyne, pregador escocês do século 17, puritano, ele disse assim: o sol, quando se põe, não se perde. Ele vai brilhar no outro hemisfério. E assim também acontece com aqueles que morrem em Cristo. Eles vão brilhar num mundo muito mais esplendoroso do que esse. Para aqueles que passam desse mundo para o céu, morrer é um ganho, é lucro. O pastor presbiteriano chamado Miguel Gonçalves Torres estava no seu leito de morte, em casa. E naquele momento ali da transição desta vida para outra, suas últimas palavras foram as seguintes para sua esposa: querida, eu pensei que na hora da morte eu iria para o céu, mas é o céu que está vindo me buscar. E morreu. Não temas, crê somente. Crer em quê? Crer
que para aqueles que